aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender em como o álbum Blackout de Britney Spears se tornou um dos álbuns mais influentes do século 21, mesmo sendo considerado um flop na sua época. Pois é, o novo livro da Britney, Woman in Me, está chegando oficialmente aí pra gente. E com isso, gente, eu resolvi trazer alguns conteúdos sobre a carreira majestosa da nossa lenda aqui, através de vídeos especiais onde a gente vai estar revisando vários pontos da carreira dela e vários marcos culturais que ela conseguiu conquistar como a grande princesa do pop, ok? E o Blackout é o álbum que todo mundo ama, então nada mais justo do que trazer um pouco de mais histórias, vamos dizer assim, sobre esse disco fabulosíssimo. Mas antes da gente começar, você já sabe, se por acaso você não é inscrito ainda aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pela Britney e sua incrível carreira musical. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, o álbum Blackout foi lançado em 2007, um ano um tanto emblemático. Por quê? A gente costuma correlacionar muito esse ano somente a Britney. Só que é importante a gente enfatizar que o ano de 2007 foi, num geral, um ano caótico para a cultura pop daquele momento e para as pessoas que pertenciam à cultura pop daquele momento. Por quê? Não foi somente a vida da Britney que estava um caos. Várias celebridades daquele momento estavam vivendo quedas absurdas. E a gente pode citar, por exemplo, a própria Paris Hilton, que no ano de 2007 teve, assim, diversos problemas, né? Chegou a ser presa, entre outras coisas. A gente pode citar a própria Lindsay Lohan, que também foi uma pessoa que passou por diversos problemas públicos e no ano de 2007 também viveu um ápice deles, né? E assim, como elas eram meio que celebridades referências na época ao lado de Britney Spears, o ano de 2007 fica ainda mais obscuro. Porém, o grande ponto era Britney Spears mesmo, porque ela vivia o ápice das turbulências, tanto com a mídia quanto com os paparazzi, assim como também a sua vida pessoal. E ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, ela lançava simplesmente um novo álbum aí pra gente, que era o Blackout. Na época do lançamento desse álbum, a Britney estava lidando com uma crise pessoal altamente divulgada, incluindo lutas com saúde mental, muitas batalhas legais pela situação dos seus filhos, assim como também outras coisas um pouco mais pesadas que fomos descobrir depois. Isso ofuscou muito o lançamento do álbum. Muita gente não entende como que isso pode ofuscar o lançamento do álbum, mas é muito simples, gente. Existe uma Britney artista e uma Britney pessoa. Quando a pessoa está recebendo mais ênfase do que a artista, automaticamente tudo que é negativo que o pessoal está recebendo reverbera no outro lá. Então vamos dizer que assim, consumir Britney Spears em 2007 não era uma coisa positiva, visando que ela não estava sendo mais o exemplo daquela época, vamos colocar assim. Devido às dificuldades pessoais da Britney naquela época, ela não promoveu ativamente esse álbum em lugar nenhum. Na verdade, a única performance que existe de uma coisa na época do lançamento do álbum foi a performance emblemática do VMA, que na época foi transformada em chacota. Vale lembrar que um outro ato promocional aí que nós tivemos também que ajudou a surtir um pouco mais de efeito foi, por exemplo, quando a Ellen DeGeneres faz aquela promoção do álbum lá tocando Toy Soldier, mas num geral o Blackout só teve a performance do VMA e mesmo assim ela foi mais um ponto negativo usado contra a Britney e contra o disco Blackout. Hearing that's Britney Spears' new album Blackout, and that's the very first time anybody's heard that song, and it comes out when, today, tomorrow? It's out today. All right, well, it's in stores today, but for you in the audience, it's yours for free. Quando o álbum finalmente consegue sair, né, a situação toda toma um outro tipo de ponto. Por quê? A crítica também ajudou a transformar o álbum num disco sem credibilidade.
É importante a gente lembrar que o Blackout vazou, gente, no site do Paris Hilton. Na verdade, o Paris Hilton postou o álbum na íntegra lá no site dele para as pessoas ouvirem. Isso contribuiu muito para fazer com que o disco não desse tão certo, principalmente porque o site dele era um dos sites mais frequentados da internet naquele ponto. Então, assim, teve sim um impacto relevante em cima do disco, tanto que eles adiantaram o lançamento do Blackout em alguns dias. Só que o grande ponto é o seguinte, a crítica, quando recebeu o disco, foi mista. Enquanto algumas pessoas gostaram do álbum e acharam que Britney foi ousada em focar no dance pop numa época onde aquele gênero não estava tendo tanto espaço, outros disseram que o disco não apresentava nada demais, uma coisa muito absurda de se pensar, visando no que esse álbum se tornou hoje, né? E é aí que a gente começa a entender como que o Blackout foi se transformando em um dos discos mais importantes do século 21. A mudança no cenário cultural ajudou muito a deixar o Blackout mais relevante. Esse disco chegou em um momento que o pop estava começando a mudar, principalmente com um interesse crescente na música eletrônica e no dance pop. A adoção desses gêneros pelo álbum posicionou ele na vanguarda de uma nova era pop. Como assim, Gabriel? Explica melhor isso, vocês vão me perguntar, né? Vou explicar. Pensa da seguinte forma, a gente estava vivendo um momento onde outros gêneros musicais estavam dominando e outros tipos de artista estavam tendo topos de parada. O pop teve uma queda um tanto, vamos dizer assim, forte do ano de 2005 até o ano de 2008. E essa queda, né, por mais que seja assim uma queda, vamos dizer, substancial no aspecto de quantidade de pessoas que estavam se interessando ainda por pop, né? Ele não desapareceu. O gênero continuava ali funcionando com pessoas adeptas a ele. Só que vários artistas do gênero enfraqueceram nesse meio tempo. Então, foi naquele momento que uma nova coisa começou a nascer quando as pessoas começaram a se interessar por esse outro tipo de vertente dentro da música pop. Então, foi a partir do momento aí que a gente percebe que o Blackout ganhou valor, porque esse álbum já era um dos precursores de todo esse movimento e principalmente era um álbum que tinha uma pegada diferente ainda que dentro desse movimento. Não era nada muito, vamos dizer assim, genérico. O Blackout começou a ser frequentemente creditado por ajudar a popularizar o som do eletropop e do dance pop, que se tornou principalmente predominante no final dos anos 2000 e início de 2010. Inclusive, muitos artistas pop contemporâneos citaram esse álbum como grande influência na sua própria música. Isso é muito importante, gente, porque mesmo no meio daquela situação toda, Britney Spears ainda era Britney Spears, né? E com o passar do tempo e as situações dela entrando nos eixos, vamos dizer assim, as pessoas começaram a olhar com outros olhos para coisas da carreira dela que eles perderam a oportunidade de prestar atenção. E principalmente no lançamento do álbum Circus dela lá de 2008, isso daí ganhou muito mais força. Por quê? Naquele período, quando a Britney lançou o Circus, o Blackout tinha vendido 2 milhões de cópias, o que é muito pouco para Britney, que era uma artista que normalmente vendia 10 milhões. Só que o grande ponto de virada disso tudo é que o Circus foi vendido como a parte luz de Britney depois da Era das Trevas. E como muitas pessoas ignoraram a Era das Trevas e se apegaram à luz, eles resolveram entender o que era a Era das Trevas. Então automaticamente eles revisitaram o Blackout. E ali eles começaram a descobrir que não era tão trevas assim quanto as pessoas acreditavam que era. Com o tempo, o Blackout começou a ganhar seguidores em forma de culto, um culto devoto de fãs que apreciavam o seu som mais ousado e experimental. Esses fãs até hoje defendem ativamente o álbum e seu significado histórico. Bom, a crítica, depois dessa situação toda, começou a voltar atrás sobre o conteúdo do Blackout. E é nessas horas que eu bato muito na tecla, sempre aqui no canal, assim como nas minhas outras redes, que a gente não pode colocar
toda a nossa opinião e perspectiva através do que a crítica fala, porque eles são controversos, eles mudam a narrativa deles muitas vezes para o que interessa eles a falar. Então falar de Britney numa época que ela estava sendo falada apenas negativamente contribuía para o trabalho deles ficar mais visível. Falar numa época onde Britney estava sendo falada mais positivamente contribui para o trabalho deles também receber essa questão positiva aí ao lado. Então, veja, é assim que funciona, é uma indústria. Como eu disse uma vez, as pessoas precisam parar de tratar artistas, críticas e afins como um parque de diversões onde todo mundo vai em todos os brinquedos e existe uma democracia atrelada ali. Não, é uma indústria. Eles vão te detonar na hora que você estiver no chão e eles vão te enaltecer na hora que você estiver no topo. Blackout começou a receber críticas positivas que reconheceram seu impacto na música pop, assim como também o seu status de álbum inovador e vanguardista. Os singles icônicos também começaram a ser enaltecidos nessa época, principalmente visando que muitos criticaram Gimme More, assim como Piece of Me, como faixas que não entregavam o melhor de Britney naquele momento. Eu acho muito engraçado isso porque, assim, o clipe de Gimme More foi muito detonado porque as pessoas diziam que Britney não estava mais em forma para conseguir manter uma carreira, né? E com a performance do VMA, isso mais uma vez foi enfatizado. Só que depois que passa toda a tormenta, as pessoas mudam a visão delas em relação a isso. E Piece of Me é a mesma coisa. Tinham pessoas que falavam que Britney estava feia, porque o cabelo dela não estava mais do mesmo jeito, que a peruca que ela usava era de canicalon, entre outras coisas horríveis que falaram sobre a imagem dela. Só que depois Piece of Me ganhou um valor único também na cultura pop. Então vamos dizer que, tipo assim, é muito importante a gente perceber em como uma perspectiva muda através do tempo, muito baseado em como a mídia faz a gente perceber um determinado artista. A nostalgia virou um dos grandes pontos em relação a esse álbum. Para muitos fãs, o Blackout representa uma era particular da música pop. Seu valor nostálgico contribui principalmente para a popularidade duradoura deste movimento. Em um resumo mais prático, Blackout enfrentou desafios após o seu lançamento devido às lutas pessoais de Britney Spears e às críticas mistas. No entanto, desde então tornou-se um álbum icônico e influente na cultura pop, creditado por moldar o som da música pop contemporânea e por ganhar reconhecimento por sua abordagem pioneira aos gêneros eletrônico e dance pop. Entenderam como que funcionam as coisas, gente? É muito louco como que a indústria reage, né? A gente tá falando de um disco de 2007. Quantos anos já se passaram desde quando esse álbum foi lançado? E até hoje ele continua mantendo um valor único dentro da história da música. E por incrível que pareça, o som dele não envelhece, o som dele não data. E isso também é uma coisa muito importante, porque mostra como também a indústria de hoje, ela é uma indústria que pouco inova. A gente teve auges, mas também a gente chegou num ponto que a gente bateu numa linha que ficou linear. Então isso é uma coisa pra gente também adquirir de percepção sobre tudo relacionado a esse álbum e essa era aí, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso que eu quero saber o que você tem pra me dizer, fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!